para que verdadeiramente seja alcançável. As melhores percepções que geram comoções em nossa vida vai lhe custar apenas coragem. Junto delas, o universo contempla a mente dos que são capazes de arriscar, de um grau de maravilhamento que não se pode expressar com qualquer palavra, um nível de estupefacção que até é difícil de compreender para mentes mortais comuns. Mas você precisa entender que tem de ser feito algo não genérico, mas algo pontual. Permitir que as tuas esperanças, não as tuas dores, das feridas que o mundo te tem aberto, moldarem o teu futuro. Diga não, ou diga basta, porque temos que prosseguir. A vida é muito curta para ser pequena, e a única coisa que eu e você vamos levar dessa vida é a vida que nós levamos. Guarda bem no centro do teu coração. Ninguém pode tirar de você tudo aquilo que Deus planejou para você experimentar da tua vida. Reflete nisso, eu apelo. Reflita com profundidade e faça uma entrega do teu caminho àquele que faz a gestão de tudo que existe e de todos os universos deste mundo inatingível por pessoas comuns como nós. Mas a partir da hora que dermos uma chance para o Criador, então de comum não teremos mais nada. Ele disse que o mais, ou seja, tudo mais, Ele fará. Ele jurou pela sua santidade que assim o faria. E um dos nomes dele é ainda Jeová, Jiré. Alguns falam Jiré, não importa. O que importa é o significado, conforme está em 22, verso 8. 22, 8 e 14 do livro de Gênesis. 37, 4 e 5 do livro de Salmos. Jeremias 29, verso 11. Romanos 8, 31 e 32. São promessas. São 7.486 que uma hora vai ter que entrar na nossa cabeça. Na minha levou 40 anos para começar a entrar. Então eu não posso exigir, ou tão menos esperar nada de você, mas eu posso compartilhar com você que isso é real. E eu vivo a cada instante isto, como nesses dias aqui na África, da onde eu apresento a tua vida diante do Eterno, junto com o nosso grupo mundial de oração, num livro maravilhoso que eu já pude ler, O Conflito dos Séculos, diz na página 608, que a oração é a nossa única defesa. Até hoje eu não vi nada mais forte do que o poder da oração, nada mais valioso do que a fé. E ter fé significa ser fiel, prestar fidelidade ao único que pode me dar esse dom. E nada mais eterno, mais fascinante, mais incrível do que Deus, o Senhor, o Eterno, a torre forte daqueles que nele esperam. 18:10 do livro de Provérbios. Eu quero orar com você. Pai, eu acredito no que está escrito. Levou uma vida inteira, eu sei. Me perdoe por isto. Mas agora que eu descobri o caminho, agora que eu descobri o que significa viver de verdade, ainda que eu estou só
começando um aprendizado, como que engatinhando ainda. Eu não posso me conter. Eu quero que todos possam ter uma chance de praticar os ensinos que destes oráculos eternos, que a tua palavra, o teu trono, os teus mistérios revelados, aqueles que estão atentos à tua voz, aqueles que querem se alimentar de tuas palavras, porque sabem que só não de pão vive o homem, vão mostrar para o mundo, os anjos e aos homens, o que é servir a Jeová, o nosso castelo forte, pelos méritos de Jesus. Amém. Meus amigos de jornada, se há momentos que precisamos de oração é quando estamos na África. Aqui tudo é incerto. Aqui tudo é algo que gera lutas, conflitos, porque é uma guerra travada entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre principados e potestades, tanto os dos céus como os deste mundo tenebroso. Portanto, se a oração é de fato a nossa única defesa, eu sei que é, ao lembrar-se do Fernando Lux, clame pela vida dele, que Deus faça com que haja uma sincronia da mente eterna de Jesus com a minha mente, para que eu possa exteriorizar o sentido da vida e o que vale a pena perseguir nesses dias restantes da história de um mundo que vive uma contagem regressiva e acelerada. Eu não quero mais perder meu tempo do lado de cada vida. Eu quero me preparar para um outro lugar que Deus já tem pronto, preparado, reservado, como um hotel maravilhoso, em um lugar talvez como Interlaken, na Suíça, que é um lugar dos mais lindos que olhos humanos poderiam ver. E há outros. Eu tenho um particular no Brasil, que para mim também é imbatível, mas em suma, Deus já te tem preparado. E Ele garantiu mais de 2.500 vezes, eu volto para levar você para esse lugar, que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, jamais penetrou no coração de homem algum, o que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Aleluia. 2:9 de 1 Coríntios. Agora, estamos nós prontos? É o título até de um hino. Bom, nós estamos numa sequência de estudos, de reflexões, que tem que servir de pauta para a minha meditação particular. Mas antes de eu prosseguir, eu apelo ao seu coração, inscreva-se nesse canal para nos ajudar a poder continuar esse trabalho. Porque senão nós vamos ficar vendo produtos da internet que lançam as pessoas nas trevas, meu irmão, ganhando, perseverando, porque o diabo ele não descansa, ele esparrama rapidamente as sementes do mal. Nós somos lentos. Martin Luther King Jr. dizia: o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos homens de bem. 16:8 do Evangelho de Lucas diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Que vergonha! Nós não estamos unidos como deveríamos, não há unanimidade como nos dias apostólicos, que começou no cenáculo em Atos capítulo 2. Temos que mudar essa história começando em nós. Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo, na nossa igreja, na nossa família, no nosso espaço. Nós temos um espaço na rede social que nós não estamos nos aproveitando enquanto as trevas estão. Viralizam extraordinariamente vídeos, clipes que
enaltecem o reino de Satanás. O nosso trabalho é para a glória de Deus. Por que nós não compartilhamos como deveríamos? Por que não nos inscrevermos como deveríamos para poder essa plataforma esparramar mais e ofertar mais às pessoas? Então nos ajude, inscreva-se, dê um like se a palavra te servir, ou dislike, acione o sininho, coloque um comentário, a tua oração vai ser recolhida para a oração, ou qualquer coisa que você queira expressar, compartilhe e vamos juntos seguir esse caminho. Agora sim, concluindo Gênesis 28, falando sobre a jornada de Jacó até Padã Arã. Então nós chegamos numa terminologia que hoje vai ser a nossa pauta. E para isso eu quero ler a coluna de Betel, versos 18 que já foram estudados, refletidos, até o 22. E a ênfase vai ser nessa terminologia. Amém? Em oração, vamos refletir. Então, levantou-se Jacó pela manhã, era de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna. Ela foi a base de um monumento de pedras que ele erigiu no deserto, e derramou sobre aquele conjunto azeite por cima delas. Ele erigiu um altar, e disso nós já falamos. Ele aprendeu com a sua família, sobretudo com o patriarca Abraão, que ensinou a Isaac, e por consequência, ele também, aonde os nômades do deserto, cananeus, saduceus e outros mais, ofereciam holocausto ao Deus que Jacó cultuava e a quem ele sacrificava. Chamou aquele nome de Betel. Que interessante, ele deu o nome. A inspiração faz com que eu e você possamos nominar lugares que passamos, lugares que eram desérticos, podem gerar mananciais, quando nós ali pisamos com a bênção que nós herdamos por promessa. Gênesis 12, 1 a 3. Então ele era um homem que carregava essa herança, apesar de não saber se utilizar dela, ao ponto que estava como que fugitivo, errante, porque exasperou-se, não pôde esperar Deus ser Deus na vida dele. Você tem esperado que Deus seja na tua? Minha irmã, não importa a tua luta, importa que o teu Deus quer guerreá-la e quer vencê-la, porque Ele pode. Êxodo 14, 14, Deuteronômio 20, verso 4. Agora, o nosso problema é o que Jesus relatou em Marcos 4,40. Por que são tão tímidos? Por que não tendes fé? Timidez impede a fé. E a fé é um dom de Deus para os fiéis. Guarda essa expressão. Sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Fé e fidelidade são irmãs gêmeas. Bom, aquela cidade chamava-se Luz, mas agora era Betel. Aquilo que era luz transformou-se na casa de Deus, que é o significado de Betel. Amém? E Jacó fez um voto, e nós falamos exaustivamente sobre esse voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Amém? E esta pedra, que tenho posto por coluna,
será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ponto. Agora, hoje, eu quero falar com você sobre o significado da lealdade para com Cristo, lealdade pelo que Ele fez por nós, o que Ele continua fazendo por nós. Ele veio neste mundo e na cruz Ele patrocinou a tua e a minha e a nossa salvação. Na sepultura, Ele provou para todo mundo que Ele iria enterrar a morte, mas aqueles que tivessem a vida, Ele é a vida. Eu sou a vida, Ele disse. Sepultura nenhum desse mundo poderia emplacar. Aleluia! O Deus que é a ressurreição e a vida. E ao ressuscitar, e ao ascender aos céus, Ele permanece trabalhando para a tua salvação à destra de Deus, intercedendo diuturnamente pela tua vida, pelo teu casamento, pelo teu cônjuge em especial e as necessidades dele ou dela, pelos seus filhinhos, para você que tem-os, para seus familiares, pelo teu ministério, pela tua igreja, pelos teus conhecidos, por aqueles que você ministra algo de salvação e por aqueles que você não teve coragem de começar ainda. Eu e você fomos criados para ser testemunhas deste Deus de maravilhas. E nada é maravilhoso demais que Ele não possa fazer. 43:10 de Isaías e 32:27 do livro de Jeremias. E também veja 16:31 do livro, o Evangelho de João. Coloca uma interrogação e responde para Deus. Desta forma, no Calvário, tudo isto foi sacramentado ao ponto de que em 19:30 de Evangelho de João foi promulgada a palavra final. Está consumado. É uma palavra grega e muitos sabem que significa tetelestai. Está pago. Pago. Tudo que você fez, pago. As coisas mais infames que causariam abominação até num homem comum, quanto mais em Deus, que é puro de olhos, que não pode ver o mal e nem o pecado contemplar. Abacuque 1:13. Mas, ao olhar para a cruz, pela fé que eu posso olhar hoje tão nitidamente quanto aqueles romanos olharam e transpassaram as mãos, os pés e o lado de Jesus, com uma costa toda rasgada, com as chicotadas que levou, que eram para mim, não para ele. Eu transgredi a lei, ele jamais o fez. Nunca cometeu pecado. E pecado é transgressão da lei. Transgressão da lei eterna de Jeová. Primeira Epístola de João 3, verso 4. E tropeçar em um só dos mandamentos desta lei significa tropeçar em todos os mandamentos, que são 10. Tiago 2, verso 10. Essa lei não é a lei da escravidão, mas é a lei da liberdade. 2, verso 12, e no verso 11 de Tiago 2 mostra que é a referência aos 10 mandamentos. É só observar, o bom observador, aquele que quer de verdade um compromisso com Deus, firmar uma aliança com o Eterno e poder receber dele a honra que lhe é devida. Você fala, como devida para mim? Não. Você talvez não entendeu. A cruz significa que ao aceitar a Cristo, o sangue que ali foi derramado, foi ali vertido para honrar você, que o aceita como Senhor e Salvador. Isso chama-se fidelidade de Deus para com você. O amor verdadeiro não é um mero sentimento, é um compromisso para sempre. É mais que uma emoção. É mais do que um sentimento, é uma vontade santificada.
de servir, amar para todo sempre, zelar, cuidar e manter. Amém? Esse Deus que ofertou-se a si mesmo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Desta maneira, a expressão que os céus ofereceu por tua vida, a maior oferta do universo, é o valor que Deus tem de você. Quanto valeria a tua salvação? Talvez não vale tanto para você, como não valeu nada. Para mim não valeu nada por 40 anos. Mas hoje eu sei quanto valeu a vida do Filho de Deus. Portanto, cada vez que eu ofertar não é só ofertar dinheiro, mas tudo que eu oferto pensando no que Ele fez por mim, e descubro que eu nunca vou poder ofertar na grandiosidade dos feitos do Eterno, porque o que Ele fez é simplesmente irretribuível. Então, meu tempo, os meus talentos, as minhas influências, o meu amor, o meu desapego com este mundo, a minha esperança em fazer mais e mais por aquele que tudo deu por mim, e também as minhas ofertas materiais, tudo isto não é nada perto do que o céu ofertou por mim. Então, a oferta, como nós aqui também já falamos dela, o pacto que Jacó aqui no verso 20 firmou com Deus, não representa apenas os dízimos, se bem que aqui nesse texto está mencionado dízimos, mas representa tudo que eu posso dedicar a Deus da minha vida. Dízimo, no bem da verdade, é uma devolução. Olha esta narrativa em Gênesis 14, versos 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque é um caso excepcional na Bíblia. É um rei e de Salém, também apresentada no Salmo 76, 2, em que não apresenta a genealogia de onde veio Melquisedeque, o que nos aparelha a Cristo, na qualidade de Deus, ainda que tenha uma genealogia paterna e materna. Jesus não possui uma genealogia subscrita na Bíblia espiritual, porque Ele é desde os dias da eternidade, ou seja, eterno. Miqueias 5, verso 2, chamado de Deus na Bíblia, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus é Pai da eternidade, está escrito em Isaías 9, verso 6. E que não há outro Deus além dele. Ele e o Pai são um, e através do seu Espírito, que perfaz a Trindade, hoje está sendo representado pelo mundo, para tocar o coração dos humildes e contritos. Desta forma, a Bíblia inteira tem apenas algumas poucas, são 6 citações de Melquisedeque. A maioria está no livro de Hebreus. Hebreus 7, 1 e 2, 6, 25, verso 6. Salmo 110, verso 4. E Gênesis 14, 19 diz que: e abençoou e disse Melquisedeque a Abraão: bendito seja tu, Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Abraão era do Senhor, era do Altíssimo. Que coisa maravilhosa! E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aí veio Abraão e entregou igualmente o dízimo de tudo. Amém?
Não é simples? O dízimo, diferente da oferta, é um outro reconhecimento. É entender que eu fui criado por Deus, que eu venho da semente espiritual, celestial de Jesus de Nazaré, que me gerou desde antes da eternidade. Na sua mente primeiro, Ele pensou em me criar e criar você. Ele meditou para escolher o DNA que Ele queria que você tivesse para realizar uma obra específica. E ninguém há como você. Você é único. Portanto, você é uma joia rara. E alguém disse, Ethel Waters, que Deus não faz porcaria. Maravilhoso. O Deus que criou você fez uma obra-prima, que é a tua vida, a despeito do que o diabo tenta te convencer o contrário. Você não imagina o valor que você tem. O dia que você entender, você vai amar esse Deus com todas as tuas forças, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Dízimo reconhece o Criador, Deus, Jesus, o agente da criação. 3 versos, ou melhor, 1 verso 3 do Evangelho de João. Mas é interessante ler de capítulo 1, versos 1 a 3 e ainda capítulo 1, verso 14. E também o livro de Colossenses, capítulo 1, versos 16 a 18. Mas melhor ainda, do 13 ao 20. Porque Cristo carregava em si a plenitude da divindade. 2 verso 9 também de Colossenses. Então, os dízimos eu devolvo a Deus, Criador. E as ofertas eu deposito aos pés do Deus Salvador, o Redentor, o Remidor, aquele que expiou os meus pecados ao preço do teu sangue, o sangue dele, o sangue da eterna aliança, firmada por nós. 26, 28 do Evangelho de Mateus. E no livro de Malaquias revela algo maravilhoso. Veja, Abraão, irmãos, é importante entender as percepções que Deus quer que você tenha, amém? Antes de entrar em Malaquias 3:10, eu quero apontar para você a essência do que fez Abraão ao encontrar Melquisedeque. Está no verso 20 de 14 de Gênesis. E eu vou repetir agora com essa essência, para que se torne uma percepção na tua vida. Bendito seja o Deus Altíssimo. Aqui é o de Abraão, mas coloca o teu nome, o Deus Altíssimo, na tua vida, como o da minha, que entregou os teus inimigos. Agora eu falo, Deus, ainda que os meus e os teus não sejam carne e sangue, mas principados e potestades. Você precisa entender isto. Não é contra um cônjuge, não é contra um filho rebelde, não é contra um familiar que cria sempre casos e problemas, não é contra o vizinho, não é contra alguém do meu relacionamento, como até na minha igreja. É contra principados e potestades dos vales das trevas deste mundo. Agora, pela terceira vez, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Porque Abraão era fiel. Abraão era amigo de Deus. 2:23 e 24 do livro de Tiago. Abraão andava com Deus. Abraão amava a Deus, ao ponto que Deus disse que: como ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 18, 17 e 18. Haveria qualquer coisa difícil demais ao Senhor? Verso 14.
O que é difícil demais? Que Deus não possa operar na tua vida. Deus deu a vitória a Abraão. Foi os exércitos do Senhor que pelejou contra Quedorlaomer. Era um rei de um grupo de nômades que andavam como andarilhos no deserto, assaltando vilarejos, caravanas e tudo que ele entendia poder conquistar, como as 5 cidades da planície de Zoar: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim e Bela, ou chamada Zoar. Eram 4 reis. Está tudo escrito em Gênesis 14. Arioque, Tidal, Anrafel e a liderança de Quedorlaomer. 4 reis contra 5. Mas Abrão tinha 318 homens da sua própria casa. E esses homens carregavam uma bandeira. 17:15 do livro de Êxodo, 59:19 de Isaías. Esta bandeira é a vitoriosa. Essa é que eu escolhi para estirar adiante das minhas caminhadas, da minha casa. Eu escolhi que a minha casa teria essa bandeira tremulando o tempo inteiro. E pelo meu lar, quem jejua sou eu. Quem ora nas madrugadas, quem é o sumo sacerdote é Jesus, mas o sacerdote com Cristo sou eu. Eu tenho pessoas ali que dependem das minhas orações, dos meus jejuns, das minhas vigílias, porque alguém tinha que assumir. Você está assumindo o posto que Deus te convidou? Você sabe que o reino de Deus é um reino de sacerdotes? Sacerdotes que vencem todas as pelejas. Porque se Deus é por você, quem será contra você? Deus outorgou a vitória, porque Abrão era fiel. Abraão era leal ao Senhor. Agora sim, Malaquias 3:10. Como você alcançar as mais largas vitórias da tua vida? Presta atenção. Aqui são percepções que somam e mudam vidas. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. São acréscimos que eu aqui acrescento, né? Como de 4:4 de Lucas. E depois fazem prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir sobre vocês as janelas dos céus. Janela do céu é uma expressão derivada de 7:11 de Gênesis. Significa Arubot, Hashamaim, os portais, as comportas dos céus. Deus quer abrir sobre tua vida. Você é fiel a Deus? Você tem sido leal ao Altíssimo? Então, na hora que Ele derramar, abrir as comportas primeiro, vai derramar sobre você uma bênção tamanha, que dela vai advir na tua vida a maior abastança. Deus é o Senhor das abastanças. Ele veio para que você tivesse vida e vida abundante, abastança de saúde, abastança de paz, abastança de amor, abastança de fé, abastança de coragem, abastança de determinação, abastança de graça, abastança de salvação, abastança de vigor, abastança de todo ímpeto que glorifique, que enalteça, que magnifique Jeová, o teu castelo forte e meu também. Aleluia! Verso 11, explicando por que Abrão venceu a batalha contra os 4 poderosos reis. E por causa de você. Aqui poderia colocar Abrão, mas hoje eu coloco o meu nome, Fernando Lux. Coloca o teu.
eu vou repreender o devorador, para que não consuma o fruto da tua terra, e a tua vide no campo não será mais estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Só Deus pode repreender esses demônios. E como ele diz que honrarei os que me honram, 2:30 de 1 Samuel, enquanto você não for leal a Deus, ele vai ter que, infelizmente, chorando, 11:35 do Evangelho de João, 23:37 do Evangelho de Mateus, 19:41, 42 do Evangelho de Lucas, chorando, permitir tua derrota para você redescobrir que sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Peça a Deus o dom que você possa não ter, e eu também quero, o dom da lealdade, o dom da fidelidade a toda prova. Custe o que custar, eu serei fiel. Aleluia. É um dom. É simplesmente um dom. E todas as nações, o verso 12, todas, o mundo inteiro, vão chamar você de bem-aventurado, porque você será uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E no verso 18, eu amo esse texto. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Agora eu não vou ler, tá? 18, 21 de 1 Reis, para você pensar. Agora, também preferiria deixar para você, se quiser, fazer uma profunda avaliação do seu coração. Nesse mesmo capítulo de Malaquias, capítulo 3, né? Versos 7 a 9, apresenta por que uma massa inacreditável de crentes pelo mundo estão vivendo uma vida cheia de escassez, de tristezas, descontentamentos, porque estão sob uma nódoa de maldição. Deixaram de serem leais ao que está escrito, e assim abrindo mão do seu quinhão das palavras de Deus e das suas 7.486 promessas, pela qual, eu repito, ele jurou pela sua própria santidade. 89:35 do livro de Salmo. E o verso 34 é extraordinário. Não alterarei o que proferiram os meus lábios, não violarei a minha aliança. Aleluia. O que você quer para a tua vida? Hoje, maravilhosamente, nós refletimos sobre como alcançar as mais largas vitórias em todas as áreas, inclusive a material, a financeira e todas as áreas espirituais para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, que tudo isto deixa aparelhado no seu livro. Pai de amor, direto aqui das savanas africanas, neste solo surrado de dor, de desilusões, de misérias, mas com pessoas maravilhosas que o amam e o temem, que eu tive a honra de conhecer, a parte da minha família que eu não conhecia ainda. E eu quero começar a entregar a estes ao Senhor. E eles vão para o céu, e eu quero ir com eles, Pai. Nós vivemos uma conferência maravilhosa aqui nesse pedaço do deserto que eu estou. Todos os dias cruzando uma parte do deserto, de Benguela rumo à Baía Farta. Aleluia! Fartura de Deus quando nós queremos Deus, e fartura das coisas ruins quando nós não queremos Deus. Então eu me curvo e me ponho diante do teu altar, ergo as minhas mãos respeitosamente. Eu entrego, Pai, cerca de mais de 200 pessoas que estão jejuando dessa comunidade. Eu te entrego, Pai, as almas que estão se rendendo pelo santo batismo ao Senhor.
Eu entrego, Senhor, o pastor dessa comunidade, Adelino Calei, meu irmão, meu amigo, os líderes, os que nos visitam, os membros, todos que estão imbuídos em glorificar Teu nome. Em especial, e concluindo esta prece, eu entrego esse irmão que está orando conosco, esta amiga de oração, que ao Espírito Santo infundir na mente o que é necessário eu fazer para poder ter as mais largas vitórias e ver Arubote Rachamaim, as comportas do céu sendo abertas sobre minha vida, experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Mudem sua história, abençoem suas famílias e sejam, como disse o Senhor a Abraão e a toda a sua descendência, e nós a espiritual, que sejamos, ou seja, vamos nos tornar benditos para todas as famílias da terra. Em nome de Jesus. Amém.